Vamos para mais uma pílula do sono. Sim, mamada dos sonhos para que o bebê não acorde à noite. Mito ou verdade? Vamos lá. Você pode dar O que é a mamada dos sonhos? Para quem não sabe, a mamada dos sonhos é assim: entre 10 e meia-noite, você pega o bebê e dá uma mamar. Peito, mamadeira, seja lá o que for. Pra quê? Pra que ele consiga dormir mais horas seguidas, né? Qual é a experiência que eu tenho? Primeira coisa, assim, se o bebê tá dormindo, eu não vejo a menor necessidade dele acordar. Normalmente, quando se faz mamada do sonho, é muito mais pelo conforto da mãe, porque é o horário que ela tá indo dormir, então ela já aproveita que ela tá indo dormir. E pra ele não ter que acordar meia-noite, ela não acordar meia-noite, ela dá a mamada, mas isso não é garantia de que o bebê vai dormir a noite inteira, não mesmo. Então, normalmente, essa mamada dos sonhos é muito mais um conforto pra mãe do que para a necessidade do bebê. E isso não quer dizer que ele não vai acordar. O que funciona bem quando a gente pensa nessa mamada dos sonhos, vamos dizer assim, seu filho mamou às 6 da tarde, se a gente for ver o que a Melinda ensina pra gente, lá no Encantadora de Bebês, tem mais ou menos essa lógica, porque o bebê, ele mama e ele dorme cedo. E aí, esse horário, mais ou menos, que é um bebê pequeno que ela tá falando. Ela não tá falando de um bebê de 1 ano, ela tá falando de um bebê de meses, né? De até uns 5 meses isso acaba funcionando, 5, 6 meses isso pode funcionar. Mas a gente tá falando de um bebê pequenininho. Ele mamou umas 6 da tarde, 6h30. E aí, faz muito sentido você chegar e pegar ele na hora que você tá indo dormir. Provavelmente ele já ia acordar mais ou menos nesse horário. Você vai, põe ele pra mamar. Ele já tá quase 4 horas, 4h30 sem mamar. Ele vai mamar bem, vai encher bem a barriguinha. E aí ele acorda lá pra umas 2, 3 da manhã, 4 às vezes, dependendo, entendeu? E aí você não precisa acordar. Se a gente for pensar que nada tá acontecendo, tá tudo certo, nesse horário que é um horário bem ruim de acordar, né? 1 da manhã, que é quando você dormiu faz pouco tempo, sono tac-tac, você não consegue nem abrir os olhos direito. Então, se a gente fosse ver, tem um sentido até em ser feito, mas não tem garantia de que ele não acorde a noite inteira. Bem provável, dependendo da idade, que ele vá acordar, sim. E mesmo um bebê maior, que ainda tá na introdução alimentar, e você dá a mamada dos sonhos, porque normalmente um bebê de 6, 7, 8 meses, maior até 1 ano, ele mama uma vez à noite, não é todo dia que ele mama, mas isso vai depender de acordo muito na faixa etária. Ainda assim, não é só, o que faz o bebê acordar não é só fome, tá bom? A fome é do bebê recém-nascido. O titiquito lá acorda por fome. O bebê maior que eu digo, gente, acima de 2, ele não acorda por fome. Ele acorda porque ele não sustenta o sono. E aí acaba que a gente amamenta porque ele já tá muitas horas sem comer, né? E aí você acaba meio que seguindo o ritmo um pouquinho do dia, mas você vai espaçando, entenderam? Então, mamada dos sonhos não é garantia de que vai dormir, mas faz muito sentido se você tiver uma estrutura de rotina um pouco mais organizada, onde você vai pensar nos cálculos, tá bem?